Abra o livro de Números, capítulo número 11. É o texto que a gente vai ler, irmãos. Números, capítulo número 11. Eu tenho ficado um pouco nesse capítulo, irmãos, essa semana. Tenho tentado pensar um pouco sobre ele, deixar ele entrar assim no meu coração. E eu gostaria de repartir então com você, talvez 2, 3 coisas desse capítulo. Vamos ler, irmãos, Números 11. 1 até o verso número, talvez é o 16. Uma leitura um pouquinho talvez extensa, para o culto, para a pregação. Mas a gente já vai lendo e tendo compreensão de texto. Isso ajuda muito a gente na exposição daquilo que eu quero fazer. Tá bom, irmãos? Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Jefferson, querido, eu estou usando a NVI, tá bom, meu amor? Tá? De novo, irmãos. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele ouviu, a sua ira se acendeu. Olha que interessante. Olha como Deus olha a reclamação, irmãos, a insatisfação, a queixa, a murmuração. A sua ira se acendeu e o fogo, fogo da parte do Senhor queimou sobre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser esse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná das redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxesse esse mal sobre o seu servo? Foi por não te agradardes de mim, que colocasse sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste, sob juramento aos teus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Olha a solução de Deus. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são anciãos, ou os líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você tenha que assumir, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Vamos orar, irmãos? Feche teus olhos. Quero, Deus de graça e de poder, em nome de Jesus Cristo, bendito é teu nome para sempre. Fale conosco, me use para isso. Meu Deus, o fato de estarmos aqui na tua casa, meu Deus amado, diz muito sobre o nosso coração. O fato de a gente estar aqui agora, meu Deus amado, oferecendo a você culto, adoração, devoção, entrega, meu Deus amado, diz muito sobre a nossa alma.
diz muito sobre o nosso coração. Senhor amado, mas eu tenho a certeza que você quer nos dizer também muito. Você quer nos dizer muitas coisas. Você quer falar coisas do seu coração para o nosso coração. E a exposição, a tua palavra, a Bíblia, meu Deus amado, é uma das grandes formas do Senhor falar com a gente. Que nada e ninguém nos impeça, meu Deus amado, de ouvir, de compreendermos e de respondermos positivamente daquilo que o Senhor quer dizer. Mas fale mesmo conosco, a gente quer ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu quero então falar sobre esse capítulo, tirar talvez uma ou duas lições. Mas antes quero dar 2 avisos. O primeiro aviso é que terça-feira agora, por causa do Natal e Ano Novo, a gente não teve culto de oração. Mas nessa terça-feira, então, irmãos, terá o culto normal de oração das 20 às 21 horas. Tá bom, Fernando? Tá bom, queridos? Eu quero convocar você para orar. Tá bom? Das 20 a 21 horas, 1 hora de oração, irmãos, e a gente vai orar pela nossa casa, pela nossa pátria, pela nossa vida, por áreas da nossa vida, pela nossa igreja, por nós mesmos, e para isso eu quero chamar você. A oração no lugar secreto, individualmente, irmãos, em casa, ela tem o seu valor e é de muita importância. Mas a oração, irmãos, pública, comunitária, irmãos, ela também é tesouro, ela é preciosa. Tá bom, irmãos? Então eu quero chamar você terça-feira para isso. Tá bom, queridos? Outra coisa muito importante, tenha só mais um pouquinho de paciência, irmãos, com água na igreja, tá bom? Mudou alguma coisa na Sanepar, a gente está recebendo a vazão mínima de água, 10 metros de coluna, e isso não está sendo suficiente para encher as caixas, então a gente está construindo uma cisterna aqui atrás, irmãos, terça-feira deve estar concluída, e a gente aí não vai mais ter problema com água, tá bom, na teoria, tá bom, irmãos? Tá bom, irmãos? Então, eu acho que semana que vem, qualquer batismo agora vai ser com a aguinha quentinha mesmo, não fria. Era fria, irmãos, por causa da falta d'água. Tá bom? O que saía de água, daí era insuficiente para aquilo que entrava. Mas é isso aí, tá bom? Vamos lá? Glória a Deus. Irmãos, então, o que me chama muito a atenção nesse capítulo, irmãos, talvez 3 coisas. Comportamento do povo, quanto isso pode influenciar um líder espiritual, e o segredo para a gente resistir coisas difíceis. Se você reparar, o início do capítulo começa o povo de Deus, o povo de Israel. O livro de Salmos diz que Deus escolheu uma nação entre todas para se mostrar, para se revelar, e esses foram Israel. Então Deus escolheu esse povo para se mostrando a Ele, se mostrando a toda a raça humana, a todos os povos, a todos os países. E então Deus acaba de tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Eles estavam escravos há mais de 400 anos. Deus tira eles, Israel, com mão forte, com mão poderosa, e agora está levando a eles a uma terra prometida. Tira de ser escravo do Egito e está levando a uma terra prometida que Ele mesmo diz, Deus, uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa de morar e de viver. Mas está no processo de peregrinação, está no ínterim, está no meio do caminho para ainda chegar nessa terra, que a gente vai aprender isso na Bíblia, no livro de Josué. Mas nesse meio do caminho, irmãos, esse povo está andando pelo deserto. E o deserto, irmãos, para alguns ele pode ser um lugar muito difícil, mas para outros ele pode ser um lugar maravilhoso. Para uns, irmãos, as pessoas podem ter só alucinação, irmãos, e ver água onde não tem, e ver calor escaldante, escorpião para tudo que é lado, irmãos. Para uns é areia que queima e de noite é um frio terrível, mas para outros, irmãos, o deserto é um lugar de não distração, de buscar Deus, não de solidão, mas solitude, não de viver sozinho, mas se estar só para se estar na presença de Deus. Isso que me impressiona, irmãos. Para alguns o deserto pode ser uma coisa pavorosa e terrível, mas para outros, irmãos, como João Batista, é fantástico viver nesse lugar. E eles estão nessa peregrinação, e no miolo do povo de Deus está essa misturança toda. Uns estão faceiros, irmãos, porque não são mais escravos e estão indo para o lugar que Deus vai dar de graça. Mas para outros, irmãos, é só reclamação, não tem uma coisa boa, irmãos, tudo é ruim. E se você perceber, irmãos, nos primeiros 4 versículos tem 2 queixas. Nos primeiros 4 versículos desse capítulo, irmãos, tem 2 reclamações, tem 2 murmurações, tem 2 insatisfações. A primeira insatisfação, diz o versículo número 1, é pela vida difícil.
E eu quero começar te perguntando, como está a tua vida? Tua vida está difícil? Quando você felicitou, feliz ano novo, irmãos, no dia 31 para o dia 1º, para as pessoas que você estava em maior relacionamento, intimidade, o que você esperava? O sangue de Jesus tem poder, que 2025 seja melhor, hein, irmãos? O que você falou? O que estava dentro do teu coração? O que você esperava? O que você espera em 2025? Meu Deus, que seja muito melhor. Como está a tua vida? Como está teu coração? Você está vivendo, está difícil? Irmãos, a vida dele estava difícil. E é por isso que foi a primeira queixa. Pela dificuldade de viver. E então pela dificuldade de viver, daquele momento, irmãos, de situação, irmãos, e lembre-se, eles passaram 40 anos, uma geração no deserto. Então pela dificuldade da vida, eles começaram, irmãos, a ver tudo ruim, a se queixar, a murmurar, a reclamar e a ficar insatisfeito. Como que você está? A segunda reclamação, irmãos, não era porque a vida é difícil, a segunda reclamação era por comida. Eles queriam comer um tipo de comida, carne. E eu sei que é complicado, irmãos, quando os outros prometem para a gente picanha, irmãos, e não vem. Irmãos, é fogo na roupa. Mas eles estavam, irmãos, reclamando exatamente por isso, por picanha, por carne. Eles estavam cansados de comer um alimento que Deus dava com orvalho, irmãos, que era o maná. O maná, irmãos, era uma sementinha, irmãos, era grãos que eles diariamente, toda a nação de Israel, mais de 2 milhões de pessoas, saíam das suas tendas para recolher, irmãos. Eles procuravam mesmo, e essas sementes ali estavam, irmãos. E eles voltavam para casa e eles moíam aquilo em pilão, irmãos. Virava aquilo uma farinha, e eles faziam daquela farinha bolos amassados, e tinha gosto de azeite de oliva. E azeite de oliva faz bem para a saúde, irmãos, 2 colheres por dia. Deus é fantástico, irmãos. Deus é fantástico. Deus sabia a dieta, irmãos, necessária para o deserto. O problema é que nós que não sabíamos. A gente queria comer gordura. E é assim que estava, irmãos, a nação de Israel. Eles queriam carne. Só que perceba o texto ali do verso número 3. Um bando de estrangeiros. Talvez a versão das tuas escrituras seja populacho. Irmãos, não era a nação de Israel que estava reclamando, que estava se queixando. Essa queixa começou com o populacho, começou com os estrangeiros. Quando eles saíram do Egito, irmãos, e foram ser livres, não saiu só judeus, não saiu só israelitas, saiu egípcios, saíram pessoas do mundo inteiro que estavam de alguma forma escravos também no Egito, como os israelitas, como os judeus, e que naquela oportunidade de liberdade foram juntos. Esses eram os estrangeiros que estavam então junto com os judeus. Esse era o populacho que diz ali o verso número 3. Há uma figura, Jeff, que eu gostaria que você mostrasse. Irmãos, essa figura ela representa muito, não está isso no capítulo, mas quando você lê a Bíblia, o Pentateuco, você vai perceber que é assim que eles montavam o acampamento. Então, de alguma forma, eles iam peregrinando pelo deserto, eles avançavam quilômetros e quilômetros, e quando era a hora de montar acampamento, a nuvem de Deus que os guiava durante o dia parava. Quando essa nuvem não andava mais, irmãos, uma nuvem mesmo no céu, quando ela não andava mais, a nação de Israel sabia que tinha que parar e montar acampamento, e aquela nuvem, irmãos, quando se movesse, era para todo mundo se despertar, se levantar e começar a prosseguir. Então, aquela nuvem, irmãos, ficava naquele lugar, às vezes 40 dias, 50 dias, 60 dias, 100 dias. Era Deus se mostrando. Se você perceber, irmãos, você vai ver no Antigo Testamento o tempo todo a mão de Deus, o braço forte, o dedo de Deus, os olhos de Deus, mas você sabe que Deus é Espírito. Você sabe que Deus não tem mão, que Ele não tem dedo, que Ele não tem olhos, mas a palavra de Deus fala sobre isso. Ele é Espírito. Nesse próprio capítulo diz, Moisés está duvidando que Deus vai dar de comer toda a nação de Israel carne por 30 dias. Porque são mais 2 milhões de pessoas. E Deus diz a Moisés, você acha que a minha mão encurtou para não fazer milagres? Então Deus não está mostrando a mão para Moisés, mas Deus está falando dessa sua personalidade de agir diariamente, de favorecer o seu povo, de cumprir o do que fala. É isso. Jesus sim, o livro de Hebreus capítulo número 10 diz que Deus preparou para Jesus Cristo um corpo. Deus Pai preparou para Deus Filho um corpo, para Ele poder habitar e viver entre nós. Mas Deus é Espírito.
invisível, mas real. E ele se revela e se mostra muito do seu caráter, irmãos, através da natureza. Por isso que eu digo as nuvens. Então onde a nuvem parava, o povo parava e acampava. E você percebe onde está saindo aquela fumacinha, irmãos, ali é o templo, a igreja, o tabernáculo, a tenda da congregação. Ao redor desse templo, da igreja, da tenda da congregação, irmãos, ao redor estão os levitas. Levita, você sabe, não tinha herança nenhuma. Era aquela tribo de Israel que ficava 24 horas por dia focado em Deus, para ouvir de Deus, fazer os sacrifícios específicos, o culto, irmãos, a liturgia e falar sobre Deus ao povo. Depois as tribos ficavam norte, sul, leste e oeste, e cada 3 tribos, irmãos, em cada sentido. Era assim que eles se posicionavam. Quando a gente lê a Bíblia e não presta muita atenção, irmãos, porque a gente não vê a hora de passar números, a gente não vê a hora de passar estatísticas e dados, a gente não percebe o que Deus está querendo mostrar. Mas quando você olha esse mapa, irmãos, que está em versículos bíblicos, você percebe que a nação de Israel, o povo de Israel, tem algo no centro: Deus. Deus está mostrando que o centro de um país, de uma nação, de um povo tem que ser Ele. Que o centro de uma família, que o centro de uma tribo, que o centro da educação, que o centro das finanças, que o centro de um casamento, que o centro do meu coração, irmãos, tem que ser Jesus Cristo. Ele tem que estar no centro da nossa vida. E se você vai perceber na primeira queixa que houve, no capítulo 11, no verso número 1, eles se queixaram, irmãos, porque a vida está difícil. E Deus se irou com a reclamação, e Deus se irou com aquela murmuração, com aquela insatisfação, com aquela queixa. Irmãos, entenda uma coisa: olha como Deus trata a murmuração, a queixa, a reclamação e a insatisfação. A Bíblia diz que começou a pegar fogo nas extremidades do acampamento. No lugar mais longe do centro começou a pegar fogo, irmãos, tanto que chamaram aquele lugar de Taberá. Por que será que nas extremidades começa a ver o juízo de Deus? Lu, não deixe ele subir aqui, tá, meu amor? Por favor. Por que será que nas extremidades, meus amores, começa a pegar fogo, começa a queimar, começa a ter juízo de Deus? Será que começou pelo populacho? Será que começou pelos estrangeiros? A bem na verdade que o juízo de Deus, irmãos, por causa da primeira queixa, pela vida difícil, irmãos, começou pelas extremidades. Irmãos, percebam uma coisa: quanto mais longe do centro nós estivermos, irmãos, mais suscetíveis a gente vai ser à insatisfação, à murmuração, à queixa, à reclamação. Perceba isso: Jesus Cristo tem que ser o centro da sua vida e da minha. Quanto mais longe estivermos disso, de olhando para Jesus Cristo, Ele sendo o centro das nossas finanças, como a gente gasta dinheiro, como a gente educa filhos, como a gente é no casamento, como a gente tem perspectiva de sonhos e projetos. Quanto mais longe a gente vai ficando do centro, irmãos, mais a gente se distrai. Quem está na extremidade, irmãos, está vendo mais deserto do que Cristo. Quem está na extremidade, irmãos, está vendo mais a nuca do quem está na frente, irmãos, do que o templo, o tabernáculo, a tenda da congregação. Cuidado, irmãos, com se distanciar das coisas de Deus. Jesus Cristo precisa ser o centro da sua vida. Cuidado, irmãos, com esse negócio, irmãos, que a gente se distrai tanto e acaba fazendo tantas coisas. E a gente está numa época de fazer muitas coisas. Irmãos, estudar está muito fácil, agora é por EAD, irmãos, está barato, não está caro não. A gente vem direto agora em redes sociais, coisas que nos instigam para a gente começar a fazer. Seja de comida, seja de exercício, seja de matemática, seja de que for. Cuidado. Não deixe de olhar Jesus no centro da sua vida. Não fique pelas extremidades, irmãos. Não se distancie. Não se distancie da Bíblia, não se distancie da igreja, não se distancie de uma célula, não se distancie da vida de oração, da vida de jejum, de piedade, não se distancie. Sem perceber, a gente pode começar, irmãos, a se queixar, a reclamar, a murmurar. E Deus não vê isso com bons olhos. E eu quero fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que se queixa muito? Você é uma pessoa que reclama bastante?
Você é uma pessoa que sempre está insatisfeito? Como se nada tivesse bom? Qual é o desejo, irmãos, que você atualmente está tendo, irmãos, mas que de alguma forma isso pode te prejudicar espiritualmente, queridos? Qual é o desejo? Há algum desejo? Às vezes, irmãos, é o desejo pelo carro, às vezes é o desejo pelo filho, às vezes é o desejo de casar, às vezes é o desejo pela vida, às vezes é o desejo de prosperar, irmãos. Perceba, feliz ano novo, que esse ano seja próspero, você seja uma abençoada. Irmãos, o que a gente está querendo dizer quando fala feliz ano novo? O que nós, lá no fundo, realmente estamos querendo? Dinheiro. Não tem problema nenhum, não passar apuros. O que nós realmente estamos querendo quando felicitamos feliz ano novo a alguém? Esse povo está insatisfeito, irmãos, pela falta de carne. É um desejo que está consumindo eles, e começou pelas extremidades, pelo populacho, irmãos, pelos estrangeiros. Mas isso tomou conta de toda a nação de Israel, a tal ponto que em cada casa, irmãos, havia queixa, reclamação e insatisfação. E eu aprendo aqui, irmãos, várias coisas, irmãos, cuidado com aqueles que te influenciam. Um pequeno grupo de populacho, irmãos, influenciou uma nação inteira, que tinha pacto e aliança com Deus. Outra coisa que aprendo aqui, irmãos, é que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos desejos. E aqui eu quero falar uma coisa bem simples, irmãos, sobre comida. Eu acho que às vezes a nossa consciência, irmãos, a gente lida com a prostituição, com a corrupção, com o roubo, com o assalto, com a pedofilia. A gente olha certo uma lista de pecados, irmãos, e a gente, nossa, isso aqui é sério demais. Nossa, isso aqui é prisão perpétua. Mas eu quero falar sobre um problema chamado comida, irmãos. Que não tem a ver com comer demais, irmãos, isso já é pecado, está no livro de Gálatas, se chama de glutonaria, ou de gula. Mas aqui é motivo de ira de Deus, comida. Se você reparar, irmãos, o diabo tentou Jesus em comida. Se você reparar, Jesus disse no Sermão da Montanha, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Por quê? Porque não fique preocupado com o que comer, nem o que beber, e nem o que vestir. Eu estou querendo dizer para você, irmãos, que comida é uma questão para mim, para você, de sobrevivência. Tirando Adão e Eva, irmãos, para todos os outros é sobrevivência. Que a gente tem que lutar pela comida e tem que correr atrás e buscar. Adão e Eva não. A própria terra dava os seus frutos, diz a palavra de Deus. Mas se tem uma coisa importante para mim e para você, é comida. E a comida, irmãos, nós não estamos nem aí. A comida a gente tem ela por sagrado. A comida, irmãos, a gente, meu Deus, não pode jogar comida fora. A comida, irmãos, se a gente não está bem financeiramente, a gente, mas comida não, passa lá porque é comida. Comida é uma coisa santa. A gente olha para a comida, irmãos, com um valor muito grande de autoestima. E para o brasileiro, irmãos, geralmente a comida, principalmente nos domingos, irmãos, é várias coisas que a gente come, é tipo um banquete. Comida para nós é importante. Mas cuidado, irmãos, a comida pode ser um problema para nós. E eu não estou nem falando de obesidade, irmãos, que isso é um problema. Eu estou falando quando a comida, irmãos, e a gente não liga para ela e vai gastando, irmãos, porque a gente quer comer. Igual, irmãos, esse povo quer comer carne, irmãos, e a gente gasta uma nota de comida por mês. E aí, por causa da comida, a gente briga, irmãos, quando tem que pagar a fatura. Eu quero falar, irmãos, que quando a gente briga, porque a gente quer o churrasco, e parece uma coisa meio de corintiano, irmãos, quando eu digo corintiano, irmãos, não tem nada a ver com Corinthians, tem a ver com cultura. Não, domingo é churrasco. Domingo, irmãos, você entende isso? Até que ponto, irmãos, a gente fica triste quando a gente abre a geladeira e ela está vazia. E a gente entristece a alma. A gente não consegue orar. A gente fica pensando, onde que está Deus em tudo isso, que não vê que a gente está com a geladeira vazia. É um sacrilégio se a gente não comer carne no domingo. A gente dá tanto valor para a comida, irmãos, igualzinho esse povo aqui, irmãos, que se não tiver, a gente reclama, a gente se queixa, a gente murmura. Irmãos, se a gente não tiver uma comida gostosa?
Como você lida com a comida? Você tem se entristecido por causa daquilo que você come? Você tem brigado por causa daquilo que você comeu durante todo o mês? Você tem deixado de ofertar e de dizimar, irmãos? Não é fiel a isso, ao básico do básico, irmãos, porque a gente gasta tanto com comida. Irmãos, você já percebeu, irmãos, que o poder per capita tem reduzido e a gente está saindo com menos sacolinha? Você percebe, irmãos? Mas eu vou te fazer uma pergunta, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Deus está nos levando para a terra prometida, irmãos. Ou, aliás, não é nem uma terra prometida, é uma pessoa prometida. Deus está nos levando para Cristo. Irmãos, e se as coisas ficarem mais difíceis? E se não melhorar nada em 2025, irmãos, e piorar? Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Estou brincando, irmãos. E se piorar, irmãos? E se o dólar for lá para cima? No Brasil tudo é dolarizado. E se tudo ficar mais caro? A gente vai se entristecer para comer semente, irmãos, maná? Porque a gente não tem carne? Eu estou falando de coisas básicas, mas muito sérias, que afetam muito o nosso humor, irmãos, e que talvez a gente não esteja preparado para isso. Talvez a gente, sem perceber, irmãos, a gente está tão preocupado com comida. Do que você se queixa? Do que você reclama? Do que você está insatisfeito? Capítulo 11 é isso, irmãos, é o povo de Deus insatisfeito, reclamando. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Deus vai dar de comer todo esse povo, irmãos. E Ele efetivamente dá de comer. A Bíblia diz que um vento traz as aves, irmãos, do mar, as codornas, e esse vento é contra elas não querem vir para o continente, irmãos, que cansa elas, irmãos, a tal ponto que elas começam a andar, a voar, melhor dizendo, né, irmãos, 90 centímetros do solo, da superfície. E aí, irmãos, maravilha! A Bíblia diz que o que menos pegou, irmãos, codorna, irmãos, voando, pegou 25 quilos, 10 cestos. O milagre de Deus estava acontecendo. Moisés duvidou, irmãos. Moisés, ele diz, Deus, como é que vai fazer para alimentar todo esse povo? Só de soldados eu tenho 600 mil. Irmãos, multiplica por 4, em básico da família, 2 milhões de pessoas. 1.800.000 pessoas. Imagina você dar de comer 2 milhões de pessoas. É só Deus, irmãos. Mas Ele diz que vai dar e pronto. E quando eles começaram a comer, a Bíblia diz que quando eles estavam ainda com a carne das aves nos dentes, irmãos, veio a ira de Deus sobre a nação e lançou sobre eles uma praga, aonde parte das pessoas começaram a morrer. Quando eu olho para esse capítulo, irmãos, eu preciso ficar meditando, eu preciso ficar pensando. E Deus é assim, onde as suas misericórdias se renovam a cada manhã, irmãos, e Ele acaba dando para a gente aquilo que a gente chora tanto. De algum motivo. Algumas coisas Ele não dá, irmãos, mesmo que a gente se esguele de chorar. Mas outras, irmãos, de alguma forma, como no caso aqui, carne, Ele deu carne para comer. Mas também veio a disciplina. Deus, Ele não é só misericordioso, irmãos. Quando você lê a Bíblia, você precisa percebê-lo todo. Deus não é só amorzinho ou misericórdia. Ele também é retidão, santidade e justiça. E a Bíblia diz, irmãos, no verso número 34 ou 35, a Bíblia diz no verso número 34, por isso o lugar foi chamado Quibrote Hatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Depois, quando eles estavam começando a comer, irmãos, uma praga foi lançada, irmãos, sobre o acampamento. E aonde começou as queixas, irmãos, aquelas pessoas morreram. O texto bíblico não fala sobre quem. O nome daquele lugar, Ivana, foi dado Quibrote Hatavá. Quibrote Hatavá no hebraico, irmão, significa sepulcro de concupiscências, ou cemitério de desejos. Lembra-se?
No verso número 4, um desejo incontrolável por comer carne. Um desejo incontrolável por comer cebola, alho poró, alho, melão. Eles listam isso no texto, eles falam que é isso que eles estão comendo ou comiam no Egito. E agora, irmãos, depois da praga, irmãos, já estão com 25 quilos cada um de carne no freezer, irmãos. Mas parte do povo está começando a morrer, irmãos. Por quê? Porque Deus está vindo com disciplina e com juízo. Você precisa entender, por mais difícil que possa ser às vezes a nossa vida, você precisa compreender como Deus vê a queixa, a murmuração, a reclamação e a insatisfação. Às vezes você não percebe, irmãos, mas a reclamação, irmãos, ela mina a nossa vida espiritual, porque coloca a nossa fé em Deus em dúvida. Eles mesmos dizem: quem nos dará carne a comer? Eles não acreditam que Deus possa dar carne para comer. Deus tirou eles da escravidão, mas eles estão duvidando agora no deserto a possibilidade de comer carne. Você não pode ver isso com bons olhos. Você não pode ver a reclamação, a murmuração e a queixa, irmãos, com bons olhos, porque isso pode minar a tua fé em Deus. Isso pode fazer com que você fique em dúvida. E esse lugar foi chamado Kibroth Hattaavah, que é cemitério da concupiscências, cemitério dos desejos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O texto aqui diz que é comida. Você já imaginou se fosse pornografia, irmãos? Aí é claro que é cemitério dos desejos, né, pastor? Não, irmãos, é comida. O texto está falando sobre comida, meus amores. Nem todo desejo que nós possuímos, irmãos, é honesto e genuíno aos olhos de Deus. Nem todo desejo que possuímos e que pode ser comida, irmãos, Deus olha com bons olhos. A bem na verdade, irmãos, é que muitos dos nossos desejos têm que ir para o cemitério. Tem que morrer. A bem na verdade, irmãos, é que eu percebo a cada dia, irmãos, muitas pessoas sendo dominadas pelos seus desejos. Ontem uma pessoa me ligou, irmãos, dominada pelo desejo de consumir, irmãos, drogas. Dizia que não aguentava mais aquela vida, irmãos. Que sabia que aquilo era uma porcaria que estava lhe matando. Mas não parava de consumir. Bem na verdade, irmãos, é que eu e você temos que andar em espírito, não pela carne. A gente tem que ser guiado, irmãos, por aquilo que a gente sabe das coisas de Deus, irmãos, e não por desejo que possuímos. Porque nem todo desejo que parece puro e inocente, talvez aos olhos de Deus está trazendo ao seu coração ira. Então você precisa olhar para dentro do teu coração e quais são os teus grandes desejos. O que faz você se levantar de manhã? No que você gasta a maior parte do tempo? O que você faz todos os dias? Onde você gasta dinheiro? No que você sonha? Quando você não tem, o que te entristece tanto? E quando você possui, o que te alegra tanto? Tem muito a ver com o que está no teu coração. Irmãos, como aquele mapa onde o acampamento de Israel se posicionava, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Quando me roubaram um carro, irmãos, entraram na minha casa, alguns ladrões armados, irmãos, e roubaram algumas coisas, inclusive um carro. Irmãos, eles foram embora e só tinham me levado, irmãos, coisas sem valor. O mais precioso estava ainda no meu coração. E Ele é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Irmãos, o que você tem de maior valor? Será que tem algum desejo que você precisa crucificar na cruz? Será que você tem que ser uma pessoa que abençoa mais ao invés de amaldiçoa? Que se alegra mais ao invés de reclamar mais? Você tem sido uma pessoa triste? Esse é o capítulo 11. Essas reclamações chegam tanto aos ouvidos, irmãos, de Moisés. Ele é o líder espiritual, ele é o líder civil, ele é o líder religioso, que ele mesmo se desanima. Ele mesmo está desistindo. Ele diz assim: Senhor, por que você me colocou como uma mãe para carregar esse povo no braço como um bebê chorão? O próprio texto bíblico diz isso, irmãos.
No versículo número 12. Por acaso fui eu quem os concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Agora, por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra prometida? Moisés sabia do chamado, que era para tirar esse povo e levar para um lugar, a terra que Deus prometeu. Mas para Moisés, o povo todo era como um bebê no colo, e chorão ainda. Irmão, será que a gente é chorão? Irmão, será que somos como bebês chorões? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, bebê bonzinho, irmãos, bebê bonzinho, bebê bom, bonzinho, é muito bonzinho. Mas bebê chorão, irmãos, é fogo na roupa, irmãos. Bebê bonzinho, dá ele aqui, irmãos. Os avós não são aqui, dá ele aqui, mas é só ele. tá chorando, pega você. Irmão, bebê chorão, irmãos, é como tortura chinesa, irmãos, é uma gotinha na cabeça. Será que somos tão imaturos assim, humanamente e espiritualmente, como bebês que choram tanto por coisas que não possuem? A você que é um líder da igreja, que é um líder de casa, de família, a você homem, mulher, a você pai, mãe, talvez o irmão mais velho, a você que está aqui, que de alguma forma como Moisés, quero pegar esse exemplo para a tua vida, não desista do teu chamado, mesmo se você só vê reclamação. Não desista daquilo que Deus te posicionou, chamou, que você tem que fazer e sabe que tem, porque a mulher reclama demais. Talvez você tenha uma mulher que só reclama. Pastor, o que eu faço? Ora para que ela amadureça. Pastor, o que eu faço? De alguma forma começa cultos domésticos, começa a ler a Bíblia nos amadurece. Pastor, o que eu faço? Não taca a pedra nela, irmãos. Não desiste. Talvez você tenha um marido que só reclama, talvez você tenha um filho que nada está bom, que reclama de tudo. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, é difícil conviver com uma pessoa que só reclama, porque nada está bom. A você, como Moisés, que está pensando em desistir, que está cansado, que acha que não aguenta mais, não faça isso. A você que tem desistido das coisas espirituais, por bebês chorões da igreja, irmãos, ou fora dela, seja da célula, do departamento, do ministério, não desista daquilo que Deus tem te chamado. A você que tem pensado no ministério, em ser pastor, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, pessoas difíceis vão ter em todos os lugares. O que a gente não pode é desistir daquilo que Deus tem nos chamado, e que a gente tem convicção. Deus tem um plano. Diga assim, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Ele sabe, irmãos, que é difícil demais. Moisés diz, Deus, eu não consigo levar esse povo sozinho para aquilo que você mesmo prometeu. Então Deus diz, escolha 70 homens, velhos, que denota às vezes mais experiência e sabedoria. E eu vou dar do Espírito Santo que tem dentro de você, Moisés, eu vou repartir com eles. E eles também serão homens cheios do Espírito Santo para te ajudar a conduzir todo esse povo. E você não tem que fazer tudo sozinho. Eu quero ler isso, irmãos. Eu quero ler isso. Verso número 17. Eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Você tem uma responsabilidade, irmãos, não desista. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Irmão, você não tem que assumir tudo sozinho. Para com esse negócio, irmãos. Irmãos, Superman é ficção, irmãos. Isso é ficção, isso é Hollywood, isso é filme. Você não tem que resolver tudo sozinho. E talvez você se sinta até orgulhoso e satisfeito por conseguir resolver muita coisa sozinho. Está acabando com você. Deus quer te chamar para outras coisas, mas você está tão envolvido em resolver tudo sozinho, o problema dos outros, e fica feliz. Não tem um problema que Deus quer resolver, mas tem um propósito que Ele quer que você se envolva. Eu não tenho que resolver tudo sozinho na minha família, na minha casa, no meu casamento, na educação dos meus filhos, na igreja. Eu não tenho que resolver tudo sozinho.
Pastor, por quê? Porque eu morro. Porque eu não consigo. Porque eu não posso. Porque é pesado demais. Pastor, o que eu faço se está pesado demais a minha célula? O que eu faço se está pesado demais o meu departamento, o meu ministério, o meu chamado? O que eu faço se casamento eu achei que era mais fácil, mas é mais difícil? O que eu faço se o meu marido só reclama? O que eu faço se a minha esposa, pastor do céu, olha... Seja cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo que Deus deu. Reúna 70 homens e eu vou repartir o que você tem com eles. E eu vou encher eles do Santo Espírito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Irmãos, sem o Espírito Santo, desista de viver sem Ele. Desista, irmãos, desse negócio de ir sozinho. Desista desse negócio, irmãos, de a gente não ser cheio dEle. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Tem certas coisas que nos minam da nossa vida espiritual e de uma vida vigorosa, fortalecida e poderosa em Deus. Ah, irmãos, mas eu vou te dar uma solução de algumas coisas. Irmãos, não pense, já sei, pastor, eu tenho que descentralizar. Eu faço meu YouTube sozinho, vou chamar 70 pessoas para me ajudar. Sim, irmãos, essa é uma parte da solução. Descentralize. Não faça tudo sozinho, não limpe a casa sozinho. Não faça as coisas sozinho, não lute pela família sozinho, não vá para o jejum e para a oração sozinho. Não faça célula, não faça de ministério, não faça departamento, não faça ser igreja, não pregue evangelho, não faça sozinho, descentralize, chame pessoas. Mas o segredo, irmãos, não está na quantidade, não está em descentralizar, aí não está o segredo. Porque o que é 70 em 2 milhões? Se o segredo fosse na quantidade, irmãos, Deus chama 5 mil. Mas Deus mandou chamar 70, porque o segredo não está no 70. A descentralização é uma coisa importante, mas o segredo está no Deus dentro de nós. O segredo está no Espírito Santo no nosso matrimônio. O segredo está no Espírito Santo quando a gente for trabalhar, irmãos. O segredo está no Espírito Santo no dia da nossa célula, irmãos. Ou no meio da nossa célula da semana, irmãos, a gente vai orar por eles. O segredo está no conduzir a igreja cheio de Deus, irmãos. O segredo está viver em vida piedosa, sendo cheio do poder do Espírito Santo. O segredo está nesse bendito deserto, irmãos, que não é fácil suportar. Irmãos, para com esse negócio de querer se cercar com um bronzeador, com um protetor solar, irmãos, com um chapéuzinho daqui, guarda-chuva dali. O que nós precisamos é de Deus. Pastor, por quê? Porque você vai fazer todas as provisões possíveis. E a tua esperança vai estar tanto nisso, irmãos. Mas essa provisão vai ser um fardo para você, irmãos, como o do peregrino, irmãos. Que vai te cansar tanto aquilo que você depositou esperança. Que vai ser um fardo. E Deus o livre a traça a corroer, ou o ladrão roubar, porque Jesus disse sobre isso. Se você colocar o teu tesouro nas coisas desse mundo, você tem uma perspectiva muito grande, irmãos, de se frustrar, de se entristecer. Porque é nesse mundo que a traça corrói a ferrugem, e que os ladrões escavam e roubam. Você já imaginou você colocar a tua esperança em alguma coisa, irmãos, e alguém roubar? Ah, irmãos. Eu ia falar, irmãos, tomara que roube aquilo que você coloca a esperança, irmãos. Menos a sua fé, irmãos. Não estou lançando praga, irmãos, porque não estou falando. É para você aprender. É para amadurecer. Nem que chore. Porque enquanto a gente coloca a nossa esperança, irmãos, em tudo aquilo que não é Jesus Cristo no centro da nossa vida, menino, frágil, e talvez a gente não suporte o que está por vir, porque não está preparado. Se as coisas ficarem mais difíceis, você vai deixar de vir para a igreja, de ler a Bíblia, depositar a tua esperança em Jesus? Quero aproveitar aqui para dizer, irmãos, 2025 começou. Quero te pedir isso. A não ser que fique muito facinho, senão não se endivide. Não faça conta, não faça prestação. Não compre.
Se você for renovar a tua moto, tua bicicleta, teu carro, irmãos, tua penteadeira, irmãos, faça à vista. Pastor, eu não consigo, junte dinheiro, faça à vista, não se endivide. A Selic, irmãos, está nas alturas. A taxa de juros do Brasil, irmãos, está lá em cima. Isso significa que a gente está pagando cada meio ponto percentual, 40 bilhões a mais sai da população brasileira, irmãos. Isso significa que está tudo mais caro. Irmãos, o dólar vai subir. Tudo vai encarecer. Se você acha que está sendo com pouca sacolinha do mercado, vai sair com menos ainda, irmãos. E eu vou ter agora fazer uma pergunta. Você vai ficar se queixando? Ou você vai ser cheio do Espírito Santo? Você vai se enfiar em dívida, irmãos, para ter um carro melhor, e depois assumir uma parcela de 1.500 por mês. Irmãos, quem está comprando carro hoje está pagando 2,5, 3 carros. Você está preparado? Pastor, eu estou preparado, eu já estou estocando dentro de casa papel higiênico. Ah, irmãos, não é disso que eu estou falando, meus amores. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Nem que fique difícil. Porque se a gente tiver que passar por tribulação, irmãos, nós não vamos passar com os 2 pés nas costas, irmãos. Nós vamos ter que correr bastante. Mas cheio do poder de Deus, irmãos. Cheio do Santo Espírito. Esse povo está reclamando. E Deus não vê com bons olhos. A liderança espiritual, irmãos, está se frustrando tanto com lidar com gente que está pensando em desistir daquilo que Deus chamou. Deus avisou então toda a nação de Israel. Fizeram uma lista, irmãos, de 70 pessoas que deveriam vir para a tenda da congregação para receber o Santo Espírito. Irmão, você não vai acreditar, das 70 pessoas que foram chamados, esses anciãos para ir na tenda da congregação, só foram 68, 2 faltaram. E olha que não tinha cancha de basquete, irmãos, não tinha cinema, não tinha o que fazer, irmãos, os bênçãos faltaram, Fernando. Irmão, você tem ideia, Deus dizendo para Moisés, avisa todo mundo, gente, o negócio é o seguinte, 70 vocês estão na lista, e vocês vão receber do Deus Espírito Santo que vai começar a habitar dentro de vocês. Irmãos, 2 não quiseram. Ah, irmãos, eu fico de cara. A Bíblia chama eles de Eldade e Medade. Verso número 26. Eldade, irmão, significa amor, e Medade, aliás, Edade, de El, de Deus, né? Significa Deus ama, e Medade é amor. O nome dos bens ainda, irmãos, é Deus ama e amor. E os caras não foram. Marcos, eu estou para te dizer que esses caras eram a benção. Mas por que não foram, irmãos? Por que não foram para a igreja, irmãos? O Espírito Santo vai ser derramado sobre nós, e os caras não foram, irmãos, eu não sei. Eu acho que eles estavam com medo da tarefa, do chamado. Eu acho que eles, meu Deus, isso é coisa de louco, eu não quero aguentar essa turma aí não. Eu sei o que Moisés tem passado. Eu não quero isso. A você, jovem que está aqui, que tem visto às vezes o que o teu pai e a tua mãe têm servido a Jesus Cristo, cuidando de uma célula, de um departamento, de um ministério, de uma igreja. Não desista de seguir os mesmos caminhos. Eu só vou te dar um motivo, a aposentadoria do outro mundo. Irmãos, 2 não foram. Porque eles não quiseram. O texto bíblico não diz porquê. Eu fico de cara com isso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como foi teu 2024, mas 2025, irmãos, esteja agarrado na igreja, irmãos, nos cultos. Esteja agarrado nas coisas de Deus, irmãos, se envolva. Deus está te chamando, irmãos.
Deus tem um plano e tem um propósito que Ele quer realizar na terra e quer realizar com a tua vida. Irmão, se envolva. Pare com esse negócio, irmãos, irmãos, que o teu lar, que a tua casa seja um lar, e que esse lar seja um refúgio para você, e que você tenha o prazer de estar dentro de casa. Mas, irmãos, esse negócio, irmãos, da gente só ficar dentro de casa, irmãos, sai da tenda, vai para o tabernáculo, vai para a igreja, irmãos. Deus quer fazer coisas lá. Deus quer fazer coisas lá. Mas esses dois não foram, irmãos. E o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 68 que foram, irmãos. E eles começaram a profetizar. Eles começaram a falar da Bíblia, da vontade de Deus, exortando, corrigindo, consolando, encorajando os ouvintes. E o Espírito Santo, Emmanuel, é tão maravilhoso, que o Espírito Santo também, naqueles dois figuras, irmãos, que ficaram em casa, na tenda, irmãos, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Porque eles estavam na lista. E não era nem na lista de Deus, era na lista que Moisés colocou. Eu fico esbabacado com isso, irmãos. Porque às vezes Deus tem que chamar gente. E a gente olha de menor valor quando uma pessoa de Deus chama a gente. Uma pessoa de Deus, irmãos, que tinha feito a lista dos 70, e Deus olhou isso, é essa lista, Moisés? É, Senhor. Então fechou. Ô Moisés, tem dois que não vieram. Mas eu vou derramar sobre eles o que eu disse que ia derramar sobre todos. E eles foram cheios do Espírito Santo, irmãos, no meio do arraial, e eles também começaram a profetizar. Chegou um jovem contando, dois que não vieram, que faltaram, que não quiseram vir, mas foram cheios do Espírito Santo, estão profetizando. Josué se levanta e diz, Moisés, repreende-os. E sabe o que Moisés diz? Você está preocupado com a minha honra? E eles desonraram Moisés, irmãos, eles não obedeceram, eles não foram. Moisés disse, você está preocupado com a minha honra? Você está preocupado comigo? Eu vou dizer uma coisa para você, Josué. Eu bem que gostaria que toda a nação de Israel, 2 milhões de pessoas, profetizassem e fossem cheios do Espírito Santo. O que Moisés está dizendo? Vou dizer uma coisa para você, Josué, o que importa mesmo, não é minha honra, não é se eles vieram ou não vieram. O que importa, Josué, mesmo é que cada um de nós seja cheio do Santo Espírito. Esse é o segredo para a gente parar de reclamar, meus amores. Esse é o segredo para a gente parar de sofrer por aquilo que a gente não tem. Esse é o segredo da gente ficar menos insatisfeito com as coisas, irmãos. Esse é o segredo se a vida está difícil, irmãos. Esse é o segredo se você deseja tanto ainda alguma coisa e ela não chegou e já faz anos. Esse é o segredo para saber lidar com os desejos. Esse é o segredo para não desistir do ministério, irmãos. Esse é o segredo para não duvidar da mão poderosa de Deus, porque ela não encurtou. É cada um de nós sermos cheios do Espírito Santo. É o nosso cônjuge, é o nosso filho, mesmo criança, ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Esse é o segredo. É sermos cheios de Deus dentro de nós. E eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar um pouquinho com você. Quero orar com você, irmãos. Eu quero pensar um pouco sobre esse texto. Eu quero começar pedindo perdão, irmãos. Pastor, como é que eu aguento a minha mulher? Seja cheio do Espírito Santo. Viva a Bíblia. Pastor, como é que eu aguento o Nelsinho? Seja cheio do Espírito Santo, irmãos. Viva a Bíblia. Como é que eu aguento a vida? Não é pelas próprias forças. A minha e a tua acaba muito rápido. É sejando cheio do Espírito Santo. Eu quero orar. Quais são os seus maiores temores? Coloca aquele mapa para mim, Jeff, por favor. Quais são os seus maiores temores? O que te bota medo? E o que faz você reclamar? O que faz você se queixar? Feche os olhos. Você reclama muito? Vamos pedir perdão? Vamos, irmãos. Você reclama muito? Nada está bom? Talvez você não reclame muito, mas talvez tenha uma coisa. Um desejo, um só.
Olha como não precisa muito, irmãos. Talvez você quer tanto uma coisa só, comer carne. Mas isso tem machucado tanto o teu coração. Você tem se entristecido tanto. Você tem se afastado tanto do amor de Deus. Da esperança nele, da confiança dele. Tem deixado tanto de pensar nas promessas, naquilo que ele disse. E tem olhado tanto aquilo que você tem tanto medo. Do que você tem tanto medo? Esse povo desejou voltar para o Egito pelo desejo de comida. Mas no livro de Êxodo, capítulo 1, 3 e 5, eles apanhavam até morrer. Eles trabalhavam até a exaustão. Eles eram escravos. A vida era terrível. Mas agora, por causa de um desejo só, eles queriam voltar para toda essa vida. Olha como os nossos desejos são importantes.